Querido povo de Deus, hoje nós vamos falar sobre o purgatório e vamos estudar sobre o purgatório nesse vídeo. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que muitas pessoas, infelizmente, elas escutam por aí alguém falando sobre a Igreja Católica e não busca saber qual é a visão da Igreja Católica referente a determinados temas. O purgatório é um dos temas mais mal compreendidos das pessoas. Inclusive, tem muita gente que se diz católico e não busca saber o que a igreja diz, o que a igreja ensina. Esses são os falsos católicos, os católicos de boca, né? O cara diz que é católico, mas não estuda a doutrina, não vai na igreja. Daí os protestantes vêm e conseguem levar esse povo para as suas seitas. Então vamos lá. Primeira coisa, católico, ou você que é protestante que está me assistindo, seja lá quem for que esteja me assistindo aí, busque saber o que de fato a igreja ensina antes de você sair falando algo sobre a Igreja Católica. Nós vamos agora para o Catecismo da Igreja Católica para, de fato, saber o que a igreja diz. No número 1030 do Catecismo da Igreja vai dizer assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Vamos parar aqui um instantinho para fazer uma consideração. Eu vi enviaram para mim um ataque de um protestante dizendo o seguinte: não, a Igreja Católica diz que quando a pessoa morre vai para o purgatório, se não celebrar muita missa para aquela alma, ela vai para o inferno. Olha só que distorção. Que coisa desonesta isso. A Igreja Católica não ensina isso. Quem está no purgatório já está salvo. É certeza de ir para o céu. Não existe essa de uma alma que está no purgatório sair para o inferno. Isso é mentira dos protestantes, certo? Então se você vê alguém falando isso, isso é mentira. Não conhece a doutrina da igreja. A igreja não ensina essa história aí que estão dizendo. Então fica claro o seguinte: a alma que está no purgatório, certeza de céu. Ela está se purificando para ter a santidade necessária para a alegria do céu, diz o Catecismo da Igreja. Já vai chegar na parte bíblica, né? Muita gente está dizendo, eu quero uma prova bíblica, né? Tem gente que tudo tem que estar na Bíblia, né? Cara, primeira coisa que você precisa entender, nem tudo está escrito ao pé da letra na Sagrada Escritura, e eu já falei sobre isso aqui. Uma das grandes provas é, por exemplo, o nome Santíssima Trindade. Mas a gente vai juntando os textos e a igreja dá a interpretação correta, porque ela é que é coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15 diz isso. E é a igreja que tem a autoridade de ligar e desligar. Isso na pessoa do Santo Padre, o Papa, certo? Deus deu autoridade a Pedro, o primeiro Papa da igreja, e assim aos seus sucessores, tá? Quando se pronunciam em ex-cátedra. Mas vamos lá. Catecismo da Igreja 1031 diz: a igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Ou seja, o purgatório é uma coisa, inferno é outra coisa. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Sagrada Escritura, A tradição da igreja fala de um fogo purificador. Um detalhe aqui. Tem gente que diz assim, foi no Concílio de Florença e no Concílio de Trento que a Igreja Católica inventou esse negócio de purgatório. Vou mostrar aqui também uma refutação a essa argumentação. Não é porque a igreja esclareceu no concílio que a igreja passa a crer naquilo só a partir do concílio. Entenda isso. E eu vou mostrar aqui fontes dos primeiros cristãos que acreditavam nas orações pelos mortos, acreditavam no purgatório, certo? Vou colocar aqui para refutar esses argumentos protestantes aí. Que eles dizem que não, na igreja primitiva não acreditava em purgatório, não. Mentira dos protestantes, e eu vou mostrar para vocês. O catecismo continua. O que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem no presente século, nem no século vindouro. Isso está lá em Mateus 12:31. Veja, o Catecismo da Igreja agora
mostra na Sagrada Escritura. Esse século vindouro, a igreja, certo? Ela interpreta como o purgatório. Veja, desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro, certo? São Gregório Magno esclarece isso, veja só. Então, ó, há um detalhe aqui muito importante. No céu, existe perdão? Não, porque quem está no céu já foi perdoado, já está salvo, né? Eternamente. No inferno, existe perdão? Não, porque as almas que estão no inferno estão condenadas para todo sempre. Então, no céu estão salvas para sempre, no inferno condenadas para sempre. Se na Sagrada Escritura fala de um perdão no século vindouro, mostra o quê? Que nem no céu e nem no inferno, e sim no purgatório, porque lá acontece a purificação. Então a igreja, quando lê na Sagrada Escritura século vindouro, ali significa o purgatório, né? Mas vai vir gente com outras interpretações e etc e tal. Gente, questão de interpretação bíblica, o espírita tem, o adventista tem, o assembleiano pentecostal tem, o batista tradicional tem. Ou seja, até o ateu tem interpretações bíblicas. Então, existem diversas interpretações bíblicas. A quem devemos dar crédito? A quem devemos acreditar de fato? Na interpretação da Igreja Católica Apostólica Romana, a primeira igreja. E não vem com essa de dizer que não é, porque é sim. Tanto que o protestantismo veio nascer depois de 1500 anos depois de Cristo. Então, não vem querer distorcer as coisas, tá? O Catecismo no número 1032 diz: este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. Eis porque ele, Judas Macabeus, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Está lá em 2 Macabeus 12:46. 2 Macabeus não tem na Bíblia dos protestantes, né? Então eles atacam a fé católica dizendo, não, mas Macabeus não tem na Bíblia, né? Veja, eles negam o livro de Macabeus. Lógico que eles vão negar, porque aqui fala uma verdade que eles não querem aceitar, né? Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Veja, levemos-lhes socorro e celebremos sua memória, se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai. Jó capítulo 1, versículo 5. Porque devemos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhe levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Isso São João Crisóstomo escreveu, certo? Sua homilia referente a 1 Coríntios aqui. Também tem um texto em Coríntios, tem vários textos da Sagrada Escritura, né? Depois eu vou mostrar para vocês mais detalhes desses textos. Olha só aqui, meus irmãos, o que eu tenho em mãos, certo? Isso aqui é um artigo do Veritatis Splendor. Eu quero parabenizar aqui o site Veritatis, minha maior fonte de estudo de apologética. Peço a você que não conhece ainda, procura aí o site Veritatis Splendor, né? Então você coloca assim, ó, Veritatis, T-I-S no final, e o Splendor você coloca S-P-L-E-N-D-O-R, Veritatis Splendor, certo? Você vai amar esse site, gente. Lá tem muito conteúdo. Você é católico, quer estudar apologética, quer responder os ataques dos hereges, vai nesse site, você vai ver muita coisa lá. E eles não me pagam para me fazer divulgação não, certo? Isso aqui eu faço de coração porque é muito bom. Nesse artigo aqui, os primeiros cristãos e o purgatório. O autor foi Jesus Mondragon, o nome. Eu acho que é assim que se pronuncia. Lá vai ter esse artigo aqui, gente, né? Que vai mostrar, certo? Aqui várias fontes dos primeiros cristãos falando sobre as orações pelos mortos.
falando sobre o purgatório. Vamos ler aqui, uma das, né? Ó, eis aqui o testemunho dos pais apostólicos, discípulos e sucessores dos apóstolos e sua crença no purgatório. Aí ele mostra aqui ó. E após a exibição, Trifena novamente a recebeu. Sua filha, Falconila, havia morrido e disse para ela em sonhos: Mãe, deverias ter esta estrangeira Tecla como a mim, para que ela ore por mim e eu possa ser levada para o lugar dos justos. Veja, que é a oração pelos mortos, né? Atos de Paulo e Tecla, ano 160. Teve gente dizendo que a gente inventou a oração pelos mortos um dia desse, né? Tá aqui, testemunho aqui dos primeiros cristãos. Ó, Orígenes de Alexandria, anos 185 a 232. Gente, tô falando de igreja primitiva aqui, né? Igreja primitiva. Veja como a igreja primitiva era católica. Não é como essas seitas protestantes aí, não. Fogo purificador. Porém, este fogo não consome a criatura, mas aquilo que ela construiu, madeira, cana ou palha. É manifesto que o fogo destrói a madeira de nossas transgressões e logo nos devolve o prêmio de nossas grandes obras. Orígenes aqui, ó. Falando do fogo purificador, do purgatório, né? Então tem vários textos aqui. Se eu for ler todos, gente, a gente não sai daqui hoje. Mas veja só. Tertuliano de Cartago, ano 213. Porque tem gente dizendo, esse purgatório, essas orações pelos mortos foi depois de Constantino. Mentira, estou mostrando aqui antes de Constantino. A fiel viúva ora pela alma de seu esposo e suplica por ele no repouso interino e na participação da primeira ressurreição, e oferece orações no aniversário de sua morte. Oração pelos mortos, gente. Olha que interessante isso daqui, cara. Veja, São João Crisóstomo, agora no ano 402. Não sem razão foi determinado, mediante leis estabelecidas pelos apóstolos, que na celebração dos sagrados e impressionantes mistérios se faça a memória dos que já passaram desta vida. Sabiam, com efeito, que com isso os falecidos obtêm muito fruto e tiram grande proveito. Tá vendo aqui? Agora Agostinho de Hipona, né? Ano 411, que sermão 159,1. A isto se deve o uso eclesiástico, conhecido pelos fiéis, de se mencionar os nomes dos mártires diante do altar de Deus, não para orar por eles, mas pelos demais falecidos de que se faz menção. Seria uma injúria rogar por um mártir, a cujas orações devemos nos encomendar. Veja, a gente deve pedir a intercessão dos mártires, né? Mas aqui está dizendo, ó, essa parte aqui é muito importante, ó. Não para orar por eles, pelos mártires, mas pelos demais falecidos. Então, gente, essa questão do purgatório é pertencente à fé dos primeiros cristãos, cara. Aí os caras vão dizer que isso não está na Bíblia, que isso foi invenção um dia desse da Igreja Católica. Tá aqui, eu mostrei para vocês, igreja primitiva, meu Deus do céu. No Catecismo da Igreja também mencionou textos bíblicos, e a Igreja vai lá com a sua interpretação infalível e dá o esclarecimento para o povo de Deus. No Catecismo da Igreja Católica, no número 85, vai dizer que é a Igreja, né, o magistério da Igreja, que é responsável para interpretar a Sagrada Escritura. Agora, o protestante vai lá e interpreta de outro jeito. É por isso que o protestantismo é uma babel de crença, é um monte de igreja nascendo todo dia. Um diz uma coisa, outro diz outra, e daí eles tentam, de todo jeito, né, distorcer as Sagradas Escrituras. Então tá aqui o esclarecimento sobre o purgatório. Mostrei na Sagrada Escritura, mostrei no Catecismo, mostrei na fé primitiva dos primeiros cristãos. Vou deixar o link na descrição desse vídeo dos grupos informativos da minha missão. Preste atenção aqui, esses recados são muito importantes, não sai do vídeo não. Na descrição do vídeo vai ter os links, certo? Para você entrar nos grupos informativos. Nesses grupos, toda publicação minha nova eu jogo lá. Lá não é um grupo para ficar batendo papo, não.
Primeiro que ninguém pode comentar no grupo, é só eu que mando mensagens das atualizações do material gratuito que eu passo aí para vocês no YouTube. Então tudo eu posto nesses grupos, então entre em um dos links que está na descrição desse vídeo. Outra coisa, você que ainda não comprou o nosso material de estudo contra os ataques protestantes, entre em contato comigo aqui nesse WhatsApp e eu passo para você os valores do nosso material de estudo. Gente, é muito barato, não se preocupe, eu passo para vocês lá os valores e você vê se está dentro de suas condições, certo? Lembrando que o nosso maior material é gratuito aqui no YouTube, né? Eu posto muita coisa aqui. Esse material é só para ajudar a nossa missão. Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá Daniel Silveira Fonteles. E também, meus irmãos, vocês que podem contribuir na campanha de R$1 por mês. Tá aqui a conta na tela aí, né? Olha só, tá aí a conta para você contribuir com um Pix de R$1 apenas. Tá aqui, gente, o Pix, ó. Faz um Pix de R$1 apenas. Se cada um de vocês fizer, ajuda muito. Se quiser dar mais, tudo bem, mas a campanha é de R$1. Eu estou precisando comprar novos materiais para a nossa missão, né? Para que a gente possa desenvolver melhores conteúdos para vocês. Então ajuda a gente, tá bom? Muito obrigado a todos e compartilhe o máximo que você puder, dá o seu like e se inscreve no canal. Salve Maria, até a próxima.